Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erivelton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assistir ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela. Eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! Pelas contas que eu tenho feito para esse campeonato, um campeonato que a zona de rebaixamento tem uma pontuação bastante baixa. Então eu imagino que com 40, passando os 40 pontos ali, uma equipe se salva. E o Atlético Goianiense vai chegar, vai passar esses 40 pontos. Então, no momento, o Atlético Goianiense pensa até em uma disputa de vaga de Copa Sul-Americana. O que basicamente, com aquela abertura de vagas para Libertadores que a gente vai ter gigante, consequentemente, a abertura de vaga para a Copa Sul-Americana, vai todo mundo que não for rebaixado. Olha, o Bahia voltou a vencer, viu? Depois de 8 jogos e agora está a 2 posições do Z4. O gol da vitória contra o Atlético Paranaense foi de Thiago, que estava na equipe sub-20 e fez ontem o 3º jogo no profissional. O Bahia subiu 2 colocações ao 15º, se garantiu fora do Z4 até o fim da rodada. O Atlético caiu uma posição e é o 11º. Eu acho que a gente podia aproveitar então e plugar ali, pelo menos a segunda página do... Aí o gol do Bahia, na vitória ontem contra o Atlético Paranaense. Vamos dar uma plugada na segunda página para o Lofredo agora dar uma analisada nessa questão aí do rebaixamento. Já cravou o Botafogo, realmente a situação é muito difícil. E aí você acha Botafogo... que Goiás e Curitiba ali também estão virtualmente na Série B? Sim, o Goiás tem um jogo a menos, né? Poderia chegar a 29, aí eu acho que não dá para descartar uma possibilidade de fuga, porque seriam teóricos. Se bem que o Fortaleza e o Vasco têm o mesmo número de jogos e o Bahia, né? Então, o Goiás está numa situação bastante difícil também, Goiás e Curitiba. Acho que tem uma vaga ali e essa vaga da turma, a turma que tem 39 está fora. Então, ela tá ali entre Bahia, Fortaleza e Vasco, principalmente. Esporte também, né? Esporte, claro. Esporte. Então, beleza. Então, vamos seguir, porque ontem no Couto Pereira, o Fluminense empatou com o Curitiba, que briga para não cair, como a gente acabou de ver aqui na tabela. Mas a torcida pode ver em campo um jovem atacante que ainda deve dar muitas alegrias. Jogo com dúvidas na escalação, o Corinthians recebe o Sport hoje à noite para superar a goleada sofrida para o rival Palmeiras e voltar a sonhar com uma vaga na Libertadores. O Sport TV e o Premier transmitem a partida às 9 horas da noite. Bom dia para todo mundo ligado no Sport TV News. O Corinthians enfrenta hoje o Sport às 9 horas da noite. Tenta se recuperar da derrota sofrida na última segunda-feira, goleada para o maior rival, o Palmeiras, que venceu por 4-0. O zagueiro Gemerson deu uma entrevista coletiva e ainda busca explicações para o que aconteceu no último jogo. Vamos ouvi-lo. Todo mundo ficou triste, todo mundo ficou chateado. Que o que a gente treinou no dia anterior ali do jogo, a gente não fez, né, no decorrer da partida. Então isso acabou, quando você enfrenta um adversário de qualidade, quando você treina uma coisa e você não faz, acaba acontecendo erros, né? Então, coletivo, né? Então, foi o que aconteceu. Acho que a gente não imprimiu o ritmo que a gente vinha fazendo nos outros jogos, que a gente não deixava as equipes jogar, né? E a gente esperou, ficamos muito olhando, deixando o Palmeiras jogar. O Gemerson, que deve formar a 8ª dupla de zaga diferente do Corinthians nessa temporada. Isso porque o Gil está suspenso, levou o 3º cartão amarelo e quebrou uma sequência de 30 jogos como titular. O provável substituto do Gil deve ser o Bruno Mendes. E o Gemerson comentou um pouquinho sobre o jogador uruguaio. Eu acho que é oportunidade para quem está entrando, a gente confia e com certeza eu acho que quem está entrando está preparado, né? Já jogou outros jogos também difícil, entrou também nos jogos difíceis e correspondeu. Acho que agora é ter tranquilidade. Outro desfalque certo para o técnico Wagner Mancini é o volante Gabriel, que foi expulso no jogo diante do Palmeiras. O Xavier deve entrar no lugar dele. O técnico Wagner Mancini, que prometeu outras mudanças na equipe do Corinthians, fala-se da possibilidade de Cantilho e de Matheus Vital deixarem o time titular. O Corinthians, que enfrenta o Sport hoje às 9 horas da noite, com transmissão ao vivo do Premier. É isso. Bom dia para todo mundo.
E o ideal é aproveitar para dar uma resposta imediata ao torcedor depois daquela derrota no Clássico, né, Lofredo? Precisa, porque foi um impacto muito grande, né? Perder de goleada para o principal rival, no momento em que o time vinha crescendo. Talvez a escolha da maneira de jogar contra o Palmeiras não tenha sido adequada, um pouco mais fácil falar agora, depois que tudo aconteceu, mas a verdade é que isso tem que ser feito uma análise até para próximos confrontos contra equipes que estão aí no alto da tabela de competição. Me parece que o Corinthians se mostrou pouco competitivo desse modo com times mais fortes. Pode fazer algum ajuste o Mancini agora para enfrentar o Sport? Tem que fazer, até pelas ausências, né, do Gil e do Gabriel, e talvez não tivesse que mexer na essência, porque contra as equipes mais frágeis, que é o caso do Sport, o sistema de jogo, a maneira de jogar e aqueles jogadores que foram escolhidos acabaram se portando bem. Então, talvez não fosse hora de mexer na maneira de jogar do Corinthians contra esse adversário. Mas a derrota para o Palmeiras, ela serve de lição. Talvez o Corinthians tenha que ter dois jeitos de jogar. Um para enfrentar equipes que estão abaixo dele ali, em nível técnico e na classificação, e para pegar outro jeito para pegar os times que estão lá em cima. Lofredo, olha só, notícia fresquinha lá no GE. Globo, de acordo com o blog do PVC, o São Paulo decidiu não mudar a comissão técnica após a maior goleada da história do Morumbi, 5-1 contra o Internacional. Vitória de 5-1 para o Internacional, Lofredo. Eu acho que faz todo sentido para a continuidade do campeonato, né? Na continuidade do campeonato não faria muito sentido mudar, faltando agora poucas rodadas, com o São Paulo ainda na briga pelo título. Mas como disse o Cereto, não sei se não vale repensar aí para a temporada 2021, que começa logo após o Campeonato Brasileiro terminar. Show. Obrigada, Lofredo. Amanhã a gente se vê. Um beijão para você.